Bom, sejam bem-vindos aí ao canal Pou Ponto Financeiro e hoje nós vamos falar sobre duas formas de avaliar a sua carteira que eu acho que são fundamentais e uma delas, na verdade, deve ter primazia e o foco dessa sua forma de olhar para a sua carteira. Então eu quero bater esse papo aí com você hoje sobre essas questões. Espero que você consiga me acompanhar aqui com os gráficos que eu desenhei aqui. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas se você tiver paciência e puder me acompanhar aqui no raciocínio, eu acho que esses gráficos vão fazer muito sentido para você. Então eu quero começar com uma introdução, uma premissa, né? Eu tenho falado aqui sobre a questão do orçamento doméstico, como que é importante a gente ter o nosso orçamento em dia, ter as contas bem amarradas, bem enxugadas, gastando menos do que você ganha para criar margem, para criar um saldo positivo. E esse saldo positivo eu estou chamando aqui de aporte, para que ele possa alimentar a sua carteira de caráter previdenciário, para que você possa realmente se tornar um investidor, aprenda a investir e tenha também aí as ferramentas, os princípios, os conceitos fundamentais para tomar boas decisões e aprender e evoluir, crescer ao longo dos anos como investidor e atingir os seus objetivos financeiros. Então, essa parte introdutória, ela foca principalmente no aporte. Eu vou partir do princípio que as suas finanças já estão em dia. Eu cheguei a falar um pouco sobre isso nos outros vídeos, mas não é esse o meu objetivo aqui, nem do canal. Então, eu vou já partir dessa premissa, mas vou fazer essas observações, que é importante, tem vários benefícios de você ter esse orçamento em dia, né, o seu orçamento doméstico, porque você dessa forma consegue estabelecer um fluxo de caixa positivo. Isso te dá um colchão de proteção, uma margem de segurança contra os seis da vida, né, se acontece um desemprego, se acontece uma enfermidade, são os seis da vida, os imprevistos. Então, isso aumenta o seu colchão de proteção em relação a essas demandas, essas coisas que acontecem na vida. E outra premissa importante que eu acho que vale a pena destacar aqui é a questão da dívida zero, né? Então, esse aqui é o ideal, é só uma sugestão, estou lembrando aqui porque isso vai permitir que você tenha mais margem e você possa trabalhar melhor aqui. Aqui eu queria fazer uma observação rápida, vou tomar um golinho aqui de café, sobre a questão, né, de você poupar e iniciar esse processo de aportes que vão fazer muita diferença, vão trazer uma contribuição e quanto mais cedo melhor, né? Eu tenho falado sobre isso, mas que às vezes a pessoa pode pensar, poxa, mas se eu poupar dinheiro agora, eu vou me privar de certas coisas, de certos benefícios. Eu sou da opinião que dá para você ter os dois. Você pode gastar, é só se organizar, é só ter um bom planejamento financeiro para você planejar uma viagem, trocar o carro, comprar ou dar entrada numa casa própria. Eu acho que tudo isso tem espaço no orçamento, mas precisa ser bem pensado, bem planejado e bem organizado. Mas que você também não deixe de lado a questão dos aportes. Porque, como eu falei, quanto mais cedo você iniciar esse processo, maior vai ser o benefício dos juros compostos vamos dizer assim, na montagem da sua carteira e no crescimento dela. Então, essas questões introdutórias são importantes. Eu acho que dá para você curtir a vida, dá para você fazer as coisas, é só você se planejar, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui. No terceiro ano, por exemplo, eu quero fazer uma viagem.
longa, né? Ou daqui a 5 anos tirar um ano sabático. Essa é a vantagem de você ter um fluxo de caixa positivo, de você ter um pé de meia, né? Não é só necessariamente para aposentadoria, mas em alguns momentos da sua vida você pode se dar o luxo de ter escolhas, de exercitar algumas opções, como viajar, como tirar um ano sabático, enfim, não é só atingir a independência financeira, não é só construir o patrimônio, mas tem essas coisas que você pode colocar aqui ao longo do caminho, pode inserir, pode acrescentar, né? Porque a gente tem desejos, tem vontades, tem necessidades, tem família, então eu acho que há espaço para isso também. Mas esse desenho aqui tem o propósito e o objetivo de dar ênfase ao aporte, que é algo que eu acho que acaba sendo negligenciado por muitas famílias, por muitas pessoas que não pensam em formar pé de meia, que não pensam no futuro, que não pensam em bater a inflação, que eu vou falar isso aqui também no outro flip chart que eu tenho aqui, mas por enquanto eu queria deixar claro esse objetivo aqui de ter isso aqui bem organizado. E voltando aqui para o título, né, desse flip chart e desse vídeo, que são duas formas de avaliar sua carteira. A forma mais tradicional, que eu já meio que introduzi aqui o desenho, é você olhar o saldo patrimonial, né? É importante que você tenha isso em mente, mas às vezes eu vejo muita gente simplesmente querendo olhar o saldo patrimonial. E se o saldo patrimonial não evolui e até apresenta uma certa queda, muita gente fica já preocupado, fica sem aceitar essa oscilação e tem dificuldade em lidar com as oscilações. E é por isso que é importante que você veja esse vídeo até o final, porque nós vamos falar sobre isso. Como você vai poder dar as boas-vindas à oscilação. E como que a oscilação pode ser bem-vinda na trajetória de um investidor de longo prazo, que monta uma carteira de caráter previdenciário. A oscilação ela pode se tornar nossa aliada. Mas, por enquanto, eu quero focar e me reter a questão do aporte, porque o aporte ele é um grande aliado, principalmente nesses momentos de oscilação, em que o mercado fica mais nervoso. Se você tem aqui um sistema em que você consegue adicionar aportes sistematicamente, periodicamente à sua carteira, você vai aproveitar os momentos de oscilação, os momentos de baixa, para encontrar ações, empresas a um preço descontado, mais em conta. Então, essa programação ela é importante, ela precisa ser sistemática para que você possa se beneficiar desses momentos de oscilação. Por isso que a oscilação ela deve ser bem-vinda na nossa trajetória, porque ela cria oportunidades únicas para nós entrarmos em ativos com preço bastante descontado. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui. Mas aqui eu queria que você tivesse uma visão, né, esticando aqui o prazo. Muita gente olha para o saldo patrimonial, mas eu queria colocar essa perspectiva dentro de um contexto de longo prazo. Tá? Você pode olhar, mas não olhar o saldo patrimonial diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente. Você deve, na minha opinião, olhar o saldo patrimonial anualmente. E pronto. E ponto. Pronto. Né? Por quê? Porque anualmente é onde você vai poder realmente avaliar se você está evoluindo, se você está se aproximando da sua meta. Aqui eu botei uma linha pontilhada e coloquei aqui independência financeira como meta. Isso leva alguns anos, isso não é da noite para o dia, isso precisa ser construído, trabalhado, e o seu principal aliado no início vai ser o aporte. Isso é questão de matemática, e quanto mais cedo você fizer uso desse recurso, você organizar suas finanças, por isso que eu estou batendo bastante nessa tecla, e fizer aporte, você já vai ter uma massa crítica
e já vai colocar o dinheiro para trabalhar para você e vai estar em direção à sua meta. Ela pode ser atingida em um determinado período. Mas antes disso, como eu falei no início aqui do vídeo, você pode atingir outras metas, mas você vai avaliando o seu progresso. Então, quando eu estiver num determinado nível, por exemplo, eu posso talvez querer morar em outro país, deixar o meu emprego atual para ir morar 2 anos em outro país. Eu fiz isso. Então, tendo recursos, tendo um pé de meia, tendo um respaldo financeiro, me dá essa oportunidade. Eu não vou sair com uma mão na frente e outra atrás. Eu tenho um respaldo financeiro, porque a gente nunca sabe, por melhor que seja o plano, e é importante ter um plano, é melhor ter um plano da mão do que não ter nenhum, mas nem sempre os nossos planos funcionam. Aliás, praticamente, sempre, quase sempre, ou 100% das vezes, acaba não funcionando, porque tem os imprevistos. Mas, se você tem um respaldo financeiro, você pode se sentir aí um pouco mais tranquilo, um pouco mais seguro, porque você tem um backup, você tem aí um respaldo, né? Então, aqui eu botei aqui é 1 ano, 2 anos. Essa visão ela é muito importante para você ter em mente. E se comparar sempre com você mesmo, né? Nesse início aqui, eu diria até esquece performance. Performance aqui não vai, não é crítico, não é determinante. O que é determinante e o que é importante e o que vai fazer a diferença é você criar o hábito de aportar. Isso sim, vai fazer diferença e ao longo do caminho você vai aprendendo a investir, a escolher os ativos esses que vão contribuir também para que você aumente o patrimônio. Mas aí é onde eu queria chegar, que muita gente esquece e até despreza a questão dos rendimentos, a questão dos dividendos. E esses dividendos passam a ser o seu segundo aliado. Anota bem aí, ó, o segundo aliado. Você já tem um que você se organizou, se estruturou para poder iniciar. Isso aqui precisa ser tratado como um negócio, um projeto de longo prazo, a perder de vista. A gente falou isso em outro vídeo. Qual é o longo prazo ideal? É aquele que é a perder de vista, porque as chances são que você vai viver muitos anos, né, daqui para frente. A média de longevidade, ela vem aumentando ao longo dos anos. Então, é importante ter isso em mente na hora. Por isso que é fundamental, extremamente necessário, isso não pode ser negligenciado, da gente ter um pé de meia. É tão importante ter um pé de meia quanto ter um currículo, quanto fazer uma faculdade. E aí, uma vez que você começa, né, a aprender a escolher ali empresas que são boas pagadoras de dividendos, por exemplo, e que vão vão também contribuir para essa construção, e você vai construindo de tijolo em tijolo, de grão em grão, aos poucos, mas aprendendo e tendo sempre esse recurso à sua disposição. É isso que o Warren Buffett fez com o seu negócio, né? Ele escolhia empresas, muitas delas, boa parte delas, pagam bons dividendos, e aí ele recebia, e recebe até hoje, os dividendos, todos os recursos, todo o capital excedente, e ele, como grande gestor, ele decide onde que ele vai realocar aqueles recursos. Ele utiliza a renda fixa, por exemplo, apenas como estacionamento, para que estrategicamente o dinheiro fique parado ali, aguardando a oportunidade certa de comprar participação em outras empresas sólidas, lucrativas, com potencial de crescimento, com potencial de aumentar lucro, com potencial de prosperar, para que ele acompanhe junto, participe junto da prosperidade dessas empresas, do crescimento de lucro dessas empresas. Então, essa dinâmica aqui, eu espero que o desenho, né, agora possa ajudar e fazer mais sentido para você, possa contribuir
para entender o tipo de dinâmica que você quer dar ao seu pé de meia. Então, o foco na renda, nesse caso aqui, ele é muito importante. Aliás, deveria ser prioridade você focar na renda. E aqui eu fiz um gráfico, acabei botando uma seta aqui para cima, e aí acho que descaracterizou um pouco. Mas vamos lá. Aqui são barras, tá? Aqui são barras verticais, né? Para você identificar o saldo patrimonial. E aqui eu botei barras horizontais, começando aqui 1, 2, 3, e aí sobe para o infinito. Começa bem pouquinho, porque você vai receber juros no início, vai receber poucos dividendos, juros sobre capital próprio, ou rendimentos de fundos imobiliários, não interessa. O importante é você receber rendimentos, começar a ver lá na sua conta cair os primeiros centavos, os primeiros reais, os primeiros rendimentos, dividendos, juros, seja o que for. Mas essa renda é dinheiro novo que entra na sua conta e que pode ser realocado. Lembra do Warren Buffett? Realocado, você, claro, guardada aí as devidas proporções, você vai fazer a mesma coisa que o Warren Buffett. Você vai ser o gestor, você vai começar a trazer recursos para o seu pé de meia, para fortalecer esse respaldo financeiro. É só isso. Isso não quer dizer que você não vai mais poder viajar, não vai poder ter um padrão de vida bom. Pelo contrário, isso aqui vai te dar segurança, vai te dar mais conforto, vai te dar uma tranquilidade psicológica. Nós falamos isso aí nos 3 pilares, né, de um investidor de sucesso. Um deles é a psicologia do investidor. E quando o mercado fica nervoso, todo mundo fica nervoso. Eu fico nervoso, e tão nervoso quanto o cara do meu lado. Eu não sou diferente de ninguém, né? Mas o fato de ter um respaldo, de ter um sistema que está funcionando em meu favor, me dá um pouco mais de segurança no momento como esse de pandemia, no momento de uma crise sistêmica. Ninguém sabe como é que vai ser o futuro, mas esse esquema aqui, essa dinâmica, é o mínimo que eu acho que eu posso fazer para me dar uma certa tranquilidade, à medida que eu for crescendo e evoluindo. Então, vou passar aqui para o próximo flip chart. Eu espero que tenha ajudado aí, né, a entender essas duas formas de avaliar sua carteira. Muita gente olha só para o saldo patrimonial, e a minha sugestão aqui é que você comece a olhar e a focar principalmente na renda. Por isso, foco na renda, tá? E assim você ganha 2 aliados importantes para fortalecer o seu colchão de segurança, a sua margem de segurança e o seu patrimônio, a evolução do seu patrimônio, valorizando pequenas quantias, porque o importante não é investir muito, mas investir sempre, ok? Então vamos lá, vamos passar. Se você achou o primeiro flip chart aí meio poluído, isso aqui então, né? Mas vamos lá, eu vou navegar aqui e de novo, eu espero que ao final aí do vídeo, se você estiver aí comigo até agora, né, depois eu vou até fatiar esse vídeo, dividir em partes para ficar mais fácil a digestão dele. Mas são assuntos importantes e se você entender os conceitos que estão aqui, eu acho que você vai se tornar um investidor diferenciado. E mais importante do que isso, você vai saber o porquê de você estar fazendo o que você faz. O porquê de você estar escolhendo os ativos que você escolhe. Então, isso aí é muito importante ter em mente. Então, aguenta firme aí comigo. Vamos olhar esse gráfico de inflação, porque agora eu quero começar a entrar no ambiente externo. Eu falei até aqui, quem está acompanhando aí do início meus vídeos, falei muito da parte interna, da parte psicológica, de você investir ali na sua zona de conforto, de você ter um plano racional. Tudo isso eu acho que precisa ser ajustado, precisa estabelecer conceitos importantes para a gente poder caminhar junto, caminhar com passos firmes na direção certa. Agora eu vou começar aí a entrar com vocês,
Espero que vocês participem, digam aí se estão gostando, se não estão, dando aí sugestão, mas no ambiente externo. Tá? Já vamos sair aí um pouco desse ambiente interno, da introspecção, e vamos avaliar aqui o ambiente externo, onde atua o investidor, onde eu e você temos que atuar, temos que tomar decisões, temos que avaliar ativos, como que a gente faz isso, por que que a gente deve fazer isso. E o ambiente externo, ele pode ser definido com uma única palavra, que é inflação, né? A inflação é esse dragão que incomodou e atrasou e dificultou no Brasil até o Plano Real, né? Vivemos aí, quem tem a minha idade, a minha geração aí, viveu bastante e sabe o que é viver a hiperinflação. Do Plano Real para cá, a coisa se estabilizou, mas a inflação ainda vamos dizer assim, esse ambiente nocivo para o investidor, porque a inflação ela vai corroendo numa marcha lenta, vagarosamente, ela vai dando mordidas no nosso poder de aquisição, sem a gente sentir. Por isso que eu quero saber logo sobre qual a melhor ação para investir. Não, calma. Eu acho que é necessário a gente parar aqui um pouco e refletir sobre inflação. É importante você sair desse vídeo tendo uma noção muito boa do que é inflação e como ela é nociva para os seus investimentos. Ok? Então vamos lá. Esse gráfico é o gráfico da inflação. Aqui desse lado, você tem, eu botei em dólar, que eu tirei de um livro, né? Já tem algum tempo, mas esse gráfico é atual para a gente, se aplica aos dias de hoje. 100 dólares, e vou usar a moeda dólar, porque é a moeda mais estável, é a melhor referência que a gente tem para entender os danos nocivos que a inflação causa na moeda, em qualquer moeda, e no poder de aquisição de uma moeda. Então, se a inflação faz isso aqui com o dólar, imagina, né, o efeito dela no real, que é a moeda mais fraca. E como que a gente tem que estar ciente a essa questão da inflação, que é o primeiro inimigo, eu já falei aqui nos vídeos, o primeiro inimigo, o primeiro desafio do investidor, desafio número 1 é a inflação. Então aqui, para se ter uma ideia, 100 dólares em 1945, vai, por causa da inflação, vai perdendo poder de aquisição. Então aqui ele fica valendo menos do que 20 dólares. Esqueci de botar aqui, né? Aqui é 20 dólares. Então, em 2005, os 100 dólares de 1945 já valiam menos do que 20 dólares. Uma outra forma de olhar isso é o que 100 dólares comprava em 1945, para você comprar, né? Vamos dizer que fosse uma geladeira. Geladeira vai ficar muito caro, né? O que custa 1.000 dólares? Não sei, vamos ver um imóvel, né? Um sofá. Se ele custava 100 dólares em 1945, em 2005, para comprar o mesmo sofá, você precisa agora de 1.045 dólares. 2005, que também já faz bastante tempo, né? 16 anos atrás. Então, de lá para cá, esse número só aumentou. Mas isso é só para dar uma ideia de como que a inflação afeta o poder de aquisição. Então, se em 1945, né, vamos ver, um valor de um pão, hoje valeria uma migalha. Né? Pelo mesmo preço, você só compraria no máximo uma migalha. Se em 45 você comprava um pão inteiro, se fosse um carro, talvez você comprasse um carro com um certo valor, o mesmo valor nominal hoje, compraria só a roda. Então, essa é a trajetória da inflação em percentuais, ou seja, e aqui que é importante para o investidor, o seu investimento ao longo desse período de 50 anos teria que ter dado acima de 1.000%. Tá? Se ficou abaixo de 1.200%, você já perdeu dinheiro para a inflação. Então, olha só como que esse desafio é grande.
não pode ser subestimado, não pode ser negligenciado. Precisa ser reconhecido, identificado, para que a gente utilize os recursos que estão a nosso favor para superar esse desafio e ter, né, um investimento que possa, vou seguir aqui, superar de longe a inflação. Então, por isso que investir é importante, por isso que trabalhar um pé de meia ao longo dos anos é importante, para que a gente não fique desencantado ou desiludido, né, com a questão financeira, porque não entendeu essa dinâmica e essa força econômica que é a inflação, que é esse ambiente externo do qual a gente começa a avaliar agora e analisar, tem como efeito sobre os nossos recursos. E outra, salário não consegue acompanhar o ritmo da inflação. Renda fixa, né, que é o próximo assunto aqui, historicamente não consegue acompanhar o ritmo da inflação. Pensão, né, do INSS aqui no Brasil, ou Social Security lá nos Estados Unidos, ou qualquer outro lugar do mundo, também historicamente não consegue acompanhar o aumento aí da inflação. Vou botar aqui em azul. Muitos ficam, né, para trás e não acompanham a inflação e perdem. E à medida que o tempo passa, essa distância aqui, ela só vai aumentando. Enquanto que, historicamente, né, nas ações, você tem aí o mesmo efeito ao contrário e a seu favor. As ações conseguem, sim, historicamente, superar o efeito da inflação nos seus investimentos, no seu poder de aquisição, né? E os exemplos estão aí para a gente olhar, mas eu não vou mencionar os exemplos, eu quero ainda entrar nesses dois pontos aqui, que é a renda fixa, né? Eu estou aqui para falar sobre a renda fixa e colocar a renda fixa dentro de uma nova perspectiva para você, porque a renda fixa é vista por muitos como um investimento conservador. Essa nomenclatura aí, ela pode ser enganosa, tá? Porque ser conservador não significa querer perder dinheiro, querer perder para a inflação, querer ficar atrás da inflação. Pelo contrário. Então, eu tenho que entender um pouco melhor essa mecânica para saber como que eu posso superar esse desafio de vencer a inflação. Que já esse é o benchmark verdadeiro que a gente tem que estar de olho, que a gente tem que acompanhar. Por isso, quando a gente usa os aportes e o reinvestimento dos dividendos, a gente dá uma boa vantagem contra, né, o efeito negativo da inflação, porque eles se tornam aliados, compram mais ativos. E aí os ativos em si também são ativos que conseguem crescer a uma taxa de retorno maior do que a da inflação. Aí você já entra com um terceiro aliado, mas aí eu não quero confundir a cabeça de ninguém, nós vamos chegar lá, mas eu quero que você entenda aqui o passo a passo. Primeiro tem que entender bem os efeitos da inflação, tá? E por que a renda fixa, e aqui eu coloquei, diga adeus à renda fixa, por que a renda fixa não consegue bater? Alguns chamam até de perda fixa. Eu ouvi essa expressão pela primeira vez pelo senhor Luiz Barsi. Ele é um que chama a renda fixa de perda fixa. Por quê? E ele diz sempre, ele complementa, porque a renda fixa não consegue acompanhar nem a inflação, ela acaba perdendo. Por isso que ela é perda fixa. E aqui eu fiz uns gráficos, eu poderia até fazer numa outra página, e eu prometo aí que eu vou tentar colocar tudo isso numa apresentação legal, digitalizada, tá? Eventualmente no futuro. Por enquanto eu peço que vocês tenham paciência, aguentem firme aqui comigo, com os meus desenhos. Qualquer dúvida, pergunta, é só escrever no comentário aí abaixo, que eu tento elaborar mais ainda em cima do que eu tentei transmitir aqui para vocês. Mas olha só, vamos prestar atenção aqui. Diga adeus à renda fixa. Por quê? Aqui são as 3 estratégias de renda fixa: o pós,
o pré e o indexado, tá? O problema da renda fixa, um dos problemas é o prazo de expiração. E aqui eu queria colocar, né, a diferença entre principal, tá, e juros. Tá? E aqui eu vou botar também o principal. Então vamos lá, vamos analisar aqui o pós-fixado. O pós-fixado é acompanhar a Selic. Essa linha reta aqui, vamos supor que seja a Selic. Está aqui hoje em 2%, vamos dizer que ela vai subir. Tá? Não estou fazendo projeção, nem recomendação, nem dando aí dica de estratégia, nada disso. É só uma situação hipotética para fins didáticos. Então vamos supor, essa é a visão básica de cenário dos economistas, né, que a Selic deve subir, né, iniciar sua trajetória de subida. O pós são as estrelinhas aqui, tá? Quem aplica no pós vai acompanhar o movimento da Selic. Então por isso que supostamente não tem risco. Mas a inflação, se a meta da inflação é 4,5 e a inflação vem rondando, né, mais ou menos esse patamar, nós de cara aqui, no pós-fixado, já estamos perdendo logo de saída. Então, realmente, o pós-fixado não tem risco? Tem. Né? Você vê aqui, tem uma distância, vou aqui, ó, tem uma distância aqui que a gente está perdendo feio para a inflação logo de saída. Botou o dinheiro no pós-fixado, você já está perdendo dinheiro para a inflação. Tá? Agora, não tem problema estrategicamente estacionar, deixar o dinheiro estacionado lá um período, como caixa. Né? Menos de um ano é caixa. Né? Não dá para fazer investimento ou estratégia em menos de um ano. Na minha opinião, aí é curto prazo, aí é quase que uma especulação. Quanto menor o prazo, maior é a especulação. Então, estou falando aqui para investidor de longo prazo. O pré-fixado. O pré-fixado você pode pegar a taxa, vamos supor aqui, de 7%. Se eu lacrar essa taxa aqui em cima, a Selic pode chegar perto, pode ultrapassar, não sei. Eu posso ter um ganho aqui, mas aqui já tem um problema que eu queria identificar junto com vocês, que é o principal. Tudo bem, nos juros eu até consigo alguma margem, eu até consigo superar a inflação, eu até consigo obter um ganho real. Mas o meu principal, daqui a alguns anos, vai dizer 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos, o problema é que meu principal ele é fixo. Nesse fixo ele se perde, porque a gente já viu aqui em cima, foi por isso que foi bom manter os gráficos na mesma página, que 100 dólares em 45, né, equivalem a menos do que 20 dólares em 2005. Talvez hoje, 2021, seja menos do que 10 dólares. Então, assim, o dinheiro vai perdendo valor. Isso é próprio de qualquer moeda. E se isso que acontece com o dólar, imagina o real. Já falei isso aqui. Então, o pré-fixado, um dos problemas é esse. Você pensa, pô, tem uma taxa legal, alta. Às vezes, sim. Por um determinado tempo, pode até argumentar-se que, ok, vale a pena, né? 3, 4 anos, mas é outra história. Não quero entrar no mérito disso. Pode ser estratégico. Aí, no final de 3, 4 anos, você tem um dinheiro novo que você pode reinvestir, né? Como a gente mostrou lá no outro, dinheiro novo, em vez de ser dividendo, é um CDB que expirou daqui a 3, 4 anos, né? Passou o nervosismo, passou um período difícil, aquele é um dinheiro novo na mão, você pode gastar ou você pode reinvestir. Aí entra como um aliado, no caso, se você for reinvestir. E o problema aqui do indexado é que ele vai te dar uma margem, as estrelinhas aqui, né? É a sua garantia de juro real, porque o indexado ele vai acompanhar a inflação, ele vai dar IPCA mais juro real, seja lá quanto for, mas de novo o mesmo problema. Os seus 100 reais ou 1.000 reais que você investiu no ano 1, no ano 0, não vão valer 1.000 reais daqui a 3, 5, 10, 15, 20 anos. Esse é o problema da renda fixa, tá? Eu queria que você tomasse consciência disso. Tá? Então, o problema está aqui no principal. Diferente da renda variável. Quando você compra uma propriedade, outra diferença importante entre renda fixa e renda variável. Renda fixa não é nem investimento.
na essência não é investimento, porque na renda fixa você está emprestando dinheiro para alguém. Ou você está emprestando dinheiro para o governo, ou você está emprestando dinheiro para o banco, né, aplicando um CDB. Você está emprestando dinheiro, depois você recebe de volta. E está emprestando a uma taxa pré-tratada, pré-concordada, pré-estabelecida, para receber aquela taxa no final do prazo de expiração. Não é perpétua. Já quando você compra uma ação ou a cota de um fundo imobiliário, você se torna proprietário. Isso sim é investimento. Você está comprando uma propriedade. É algo seu particular. Isso é importante você ter em mente. Isso sim é investimento. Você está investindo numa empresa, você está sendo sócio de um negócio, você está tendo participação no terreno, no maquinário, nos imóveis, na produção, na produtividade dos executivos que são contratados, supostamente os melhores do mercado, para fazer a empresa dar lucro e vão estar trabalhando para você. É bem diferente. E aí, nesse caso, você tem que dar a boa-vinda à oscilação. O pedágio que você paga para entrar na renda variável é apenas a oscilação. E aí entra a questão psicológica. O problema é que muita gente não tolera a oscilação. Mas a proposta aqui do vídeo é você inverter isso. Você saber aproveitar melhor as oscilações e fazer com que ela seja sua amiga. Porque é no momento de baixas em que você pode comprar facilmente empresas que você já tem até na carteira. Por isso que aqui, quando eu me torno proprietário de uma blue chip, de uma empresa sólida, que está há anos no mercado, que tem competência na sua área de atuação, que contrata, como já falamos aqui, os melhores executivos, que tem competência para tocar o negócio, e eu passo a ser sócio desse projeto, desse negócio, a tendência é que essa empresa ela prospere, ela gere lucros cada vez maiores, lucros que conseguem superar a inflação. E através dessa participação, quanto maior for o lucro, o preço da ação vai acompanhar o crescimento dos lucros. E se eu tenho na minha carteira empresas que são fáceis de manter, empresas com as quais eu me identifico, empresas com as quais eu posso dormir tranquilo à noite, não vou me preocupar, não vou querer vender na primeira baixa, na primeira crise. E pelo contrário, quando vier a crise, quando vier a baixa, porque a crise virá e as baixas acontecerão, você também acha que seja fácil comprar mais daquelas ações e aumentar a sua posição num bom negócio que continua dando lucro de forma consistente. Aí tem que olhar o histórico, basta olhar o histórico anual. A gente precisa também aprender a olhar o histórico anual, a fazer nossa avaliação anualmente, não de um dia para o outro. Não ficar olhando o seu home broker toda hora, 2, 3 vezes por dia, ou por semana, ou por mês. Mas acompanhar isso aqui, porque o preço ele vai acompanhar o lucro. Isso também é comprovado, há uma correlação entre preço e lucro. Então, quando o preço cai, é oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. E muitas das ações que ele já tem, que ele já conhece, que ele já acompanha. Então, voltando, ele vai atuar e vai comprar dentro da sua zona de conforto. Enquanto ele está fazendo isso, ele está aumentando a base de ativos, acumulando mais ações por um preço descontado. E eu vou falar sobre essa relação de preço descontado com o yield alto dividendo, como que isso agrega muito valor ao acionista. Como que alguns chamam isso de a fórmula mágica. Então é isso, pessoal. Eu já me estendi bastante, está batendo aí quase 40 minutos de vídeo. Se você conseguiu ficar aí comigo até agora, poxa, parabéns e obrigado. Espero que você tenha entendido. Deixa aí os seus comentários, perguntas, dúvidas. Eu tenho aí todo interesse em interagir com vocês, de ouvir e aprender também com vocês. Falou, obrigado pessoal e até o próximo vídeo. Abraço!